Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Abacuque. Hoje começaremos uma série de pregações no livro do profeta Abacuque, profeta menor. E a exposição hoje será do capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, a Tua Escritura nesta manhã está aberta mais uma vez, Senhor. E o propósito, ó Senhor, é que a Tua palavra seja exposta, que a Tua verdade seja proclamada publicamente, ó Deus, diante do Teu povo, ao Teu povo. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor seja gracioso comigo. Que o Senhor seja gracioso comigo e me use com graça para o louvor da glória do Teu nome. E que o Teu povo, ó Deus, possa ser alimentado por Ti através da Tua palavra. Que o Teu povo possa ser exortado por Ti através da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, eu te peço mais uma vez, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, Senhor, e limitações, usa-me. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito acontece em tantos lugares por aí, e não somente no Brasil, mas independentemente de qualquer lugar ou nação neste mundo, a realidade que o homem experimenta, não importa quem ele seja, não importa qual seja a sua classe social, não importa qual seja a nação em que ele está inserido, a realidade é que ele experimenta males nesta vida, experimenta dias difíceis nesta vida, experimenta e contempla muitas vezes a perversidade de muitos contra o justo, identificam e percebem homens agindo segundo o seu próprio coração, negligenciando o que é reto, o que é bom, o que é louvável, tanto na sua própria vida em particular, como no que diz respeito à sociedade em geral. Nós contemplamos isto, os outros que estão espalhados pelo mundo contemplam isto, nós experimentamos muito destas coisas, outros espalhados pelo mundo também experimentam coisas semelhantes. Não foi diferente, e há pouco, nos dias de eleição, nós contemplamos coisas desta natureza acontecendo, quando homens perversos, militando em favor das suas próprias causas, acabaram sendo favorecidos. Quando nós vemos e contemplamos muitos envolvidos com todo tipo de malignidade nesta vida, sendo absolvidos, ao invés de ser condenados. E nós olhamos para isto e pensamos, como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Até quando isso permanecerá assim? Quando estas coisas vão acabar? Por que razão eu experimento isto? Provavelmente este talvez foi um dos seus questionamentos. Até quando, Senhor? Ou por que, Senhor, nós experimentamos isto na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa nação, no nosso Brasil? É interessante, irmãos, porque este é um questionamento natural. Não tem como você contemplar a realidade ao seu redor e não fazer questionamentos reais assim. Todos nós passamos por isto. Muitos ainda assim se questionam. Muitos estão ainda perplexos e admirados como é
que a impunidade e a perversidade podem permanecer de pé assim ainda, escancaradamente. O mal se espalhando. Por que razão? Até quando, Senhor? É interessante, irmãos, porque esse tipo de questionamento, até quando, Senhor? Por que, Senhor? Porque os maus prevalecem, porque os maus, eles conseguem estar acima dos outros que são justos. Por que, Senhor? Por que, Senhor? É um questionamento antigo. Algo que foi também o que surgiu no coração de um homem chamado Abacuque. Como no texto que nós acabamos de ler. Há muito tempo, irmãos, este homem, ele se deparou com os mesmos tipos de dilemas que eu e você temos em nossa caminhada, sobretudo quando o mal e a impunidade começam a ser revelada, quando o pecado ele é acentuado, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Isto vai fazer com que este homem, irmãos, num diálogo impressionante com o Senhor, ele vai fazer com que ele descortine o seu coração diante do próprio Deus e que ele descortine o seu coração diante dos nossos olhos. Nós aqui iremos adentrar ao momento precioso e particular de um homem abrindo o seu coração a Deus, revelando assim as suas angústias, as suas inseguranças, a sua falta de compreensão de por que as coisas têm acontecido assim diante dos seus olhos nos dias em que ele vivia. Nós teremos acesso a isto, a este momento, a isto que é revelado a este homem chamado Abacuque. E o texto começa realmente nos falando a isto. Antes de nos introduzir as palavras do próprio profeta, nos é dito sentença revelada ao profeta Abacuque. E é interessante esta palavra inicial, sentença. Em alguns lugares é traduzido por peso ou fardo. Peso que viu o profeta Abacuque. Fardo que veio ao profeta Abacuque. E essa ideia, irmãos, de sentença revelada ao profeta ou sentença é algo que realmente é muito interessante aqui neste texto. Mas antes de entrarmos tratando sobre isso, nós precisamos pensar um pouco acerca dessa ideia de um profeta sendo nos apresentado aqui. É o primeiro livro, pelo menos que eu estou fazendo a exposição, um livro profético ou de um profeta. E quando nós pensamos acerca de um profeta, como o próprio profeta Abacuque, o texto nos diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, não há dúvida de que este homem é realmente um profeta. O texto nos mostra com muita clareza, ainda que não encontremos no texto aqui ou em nenhum outro lugar a história da sua vida, qual a origem dele, como foi o seu chamado ou vocação ao ofício profético, nós não encontramos, como encontramos, por exemplo, no caso do próprio profeta Isaías. Nele não há informações muitas sobre este homem. O que nos é dito é que ele é um profeta, que o seu nome é Abacuque, e que algo foi revelado a ele pelo próprio Senhor. Então, mas o texto nos diz com muita clareza, irmãos, ele é um profeta do Senhor. E o que é que um profeta fazia no passado? O profeta era alguém que falava em nome de Deus ao povo. Ele era a boca de Deus, era porta-voz de Deus. E, diferentemente do que muitas pessoas estão acostumadas a pensar, o profeta não é simplesmente alguém que vai ficar falando coisas acerca do futuro. Se você olhar, essencialmente, o ofício profético era mais de exortação ao povo no presente, apontando então os pecados do povo no presente e dizendo: se vocês continuarem caminhando assim, longe do Senhor, virá juízo, maldição. Se vocês então atentarem à minha lei e viverem segundo os mandamentos de Deus, vocês serão abençoados. Isto é algo que nós encontramos no próprio Pentateuco. Em Deuteronômio nós encontramos essa realidade. Bênçãos e maldições.
O profeta, então, era alguém que aplicava a lei de Deus, como revelada no Pentateuco, ao povo. Em sua grande maioria, em seu conteúdo, de fato, exortações dizendo diretamente à igreja naqueles dias. Ainda que encontremos também ocasiões em que há profecias acerca do que haverá de acontecer no futuro. Mas o ofício profético não é simplesmente algo relacionado ao que virá a acontecer. Essa é a concepção mais natural, não é? Se você se encontra com alguém, um cara diz, eu sou um profeta, o que é que ele diz? Qual a função dele? É dizer o que vai acontecer contigo daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano. Ele vai profetizar algo acerca da tua vida no futuro. Isso é estranho, realmente, a própria natureza do ofício profético. Então, o profeta era a boca de Deus e era aquele que falava em nome de Deus ao povo. E você vai encontrar essa realidade, basta você ler os profetas e você perceberá isto com muita clareza. Mas Abacuque, ele é distinto. Abacuque, ele é diferente, em certo sentido, dos outros profetas nesse particular. Porque ao invés de nós encontrarmos na sua profecia ele se voltando diretamente ao povo e dizendo, olha, vocês estão longe do caminho de Deus e precisam se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, nós encontramos o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Abacuque, num diálogo com Deus. Ele vai falar com o Senhor sobre a condição do povo de Deus, em particular aqui, pensando na nação do sul, que seria Judá, e a condição miserável que aqueles homens naqueles dias, que o povo do Senhor se encontrava. Então, realmente, em certo sentido, é distinto a forma da profecia que é apresentada aqui pelo próprio profeta Abacuque. E quando nós pensamos neste homem, nós devemos entender. Este homem chamado Abacuque, ele realmente é um profeta que vai falar aquilo que vem de Deus. Porque nada que foi anunciado pelos profetas veio de particular elucidação do homem. Nada, irmãos, daquilo que vai ser revelado neste texto vem da pura imaginação deste homem chamado Abacuque. Quando você olha para o que diz a Escritura à frente, em 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 21, o apóstolo vai nos dizer o seguinte acerca dos profetas. Diz o seguinte, a palavra, 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 21. Acho que eu anotei a referência errada. Ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, toda a profecia, como revelada na Escritura, foi dada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, nós devemos entender que Abacuque, ele está falando como alguém que fala, como alguém inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, revelando a sua vontade para nós que somos o seu povo. Então, quando nós olhamos para estas palavras, não devemos pensar simplesmente aqui, olhando e considerando o texto do profeta Abacuque, pensando, são palavras somente do profeta Abacuque. Entenda, são palavras de Deus a você. São palavras de Deus à Igreja de Cristo. São palavras de Deus à congregação presbiteriana Boas Novas. É palavra de Deus para o Israel de Deus hoje. Para nós, todos. A igreja em geral e cada um de nós em particular, é para nós que o nosso Senhor fala através desse servo chamado Abacuque. E quando este homem, irmãos, chamado Abacuque,
ele escreveu, ou o contexto em que ele estava inserido, que provocou esse tipo de angústia no coração deles, era realmente um contexto muito difícil. Este homem havia experimentado os dias de beleza e de maravilha e piedade e avivamento nos dias do rei Josias. Nós lemos aqui. O que foi que aconteceu com o rei Josias? A lei de Deus foi encontrada. Lemos isso em 2 Crônicas, capítulo 34, hoje, na revelação da vontade de Deus. E a lei de Deus, tendo sido encontrada, fez com que a lei fosse lida diante do rei e aconteceu ali um real avivamento no meio do povo. Ele passou a expulsar todo tipo de coisas que eram contrárias à vontade do Senhor. Tudo aquilo que o povo de Judá havia reunido, que era realmente uma afronta ao único Deus vivo e verdadeiro que nós conhecemos como revelado na Escritura Sagrada. E o texto nos diz, se você olhar comigo, 2 Crônicas, capítulo 34, quando ele vai ler, a lei vai ser lida diante dele, e então ele vai começar a fazer uma série de reformas ali no meio do povo. Você pode ler 2 Crônicas capítulo 34, 2 Crônicas capítulo 35, você vai ver que ele vai provocar, através da palavra de Deus, uma mudança essencial. E uma mudança que realmente vai envolver uma mudança real de caráter na vida das pessoas. Não foi uma mudança substancial, uma mudança superficial. Não foi um avivamento falso, como muitos vivem dizendo por aí. Isso aconteceu e os homens atentavam para a lei do Senhor, como nós lemos no verso 33 do capítulo 34 de 2 Crônicas. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Enquanto ele viveu, o texto nos diz. E, meus irmãos, provavelmente, Abacuque, ele viveu exatamente nesses dias de maravilha, nos dias do rei Josias. Ele é um profeta pré-exílio babilônico. Ainda haveria de acontecer o exílio babilônico mais à frente. Nós falaremos mais à frente sobre esta realidade aqui. Mas ele viveu ali. Só que, o que acontece? Josias, ele morre. Josias morre em 609 a.C. Esse é o dia e o ano da morte do rei Josias. E entre os anos 609 a.C. e 605 a.C., haverá então de o povo estar experimentando ali e posteriormente muito sofrimento, muitos pecados, muitos problemas que eram provocados não somente por nações perversas que vinham de fora, trazendo grande sofrimento e angústia para o povo de Deus, mas também problemas reais no meio do povo de Deus, Judá, naqueles dias. E, realmente, ele vai experimentar agora, Abacuque, problemas reais sob o governo de um filho de Josias chamado Jeoaquim. Perverso este homem. E a Escritura vai nos dizer isto. Não somente em Crônicas, você pode ler este livro, mas você também pode contemplar o que é dito pelo próprio profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque, e que, semelhantemente ao próprio Abacuque, experimentou dias difíceis. Se você olhar comigo, o que nos diz Jeremias, capítulo 22, verso 3 e verso 13 a 19, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Jeremias, capítulo 22, vai nos dizer o seguinte, verso 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência,
nem derramei sangue inocente neste lugar. Problema, ele está levantando acusações reais aqui. Então, ele está falando aqui na profecia contra a casa de Judá. Que Abacuque está se dirigindo, está falando sobre esse mesmo povo. Então, o verso 13 em diante diz assim: contra Jeoaquim, rei de Judá. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Este homem era perverso, irmãos, Jeoaquim. Ainda em Jeremias, capítulo 26, verso 20 a 24. Ele não gostava da palavra de Deus, não. Nem daqueles que eram levantados por Deus para falar. E o texto vai nos dizer, Jeremias, capítulo 26, versos 20 a 24. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eltanã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então, notem, era um contexto realmente muito difícil. Um contexto muito difícil para os profetas, um contexto muito difícil para o povo de Deus, mas um contexto que estava sendo perverso e ruim e cheio de problemas por causa do próprio povo de Deus. Eu quero acentuar isso, por causa do povo de Deus. Eles, irmãos, infelizmente, naqueles dias, Israel, ou melhor, Judá, nação do sul, estava seguindo os mesmos passos do norte, que seria Israel, que já havia sofrido punição de Deus por outros povos anteriormente, seguindo os mesmos passos, seguindo ali os mesmos problemas. Por essa razão, então, irmãos, o texto vai começar dizendo sentença. O texto nos diz sentença revelada ao profeta Abacuque. Como falei anteriormente, pode ser traduzido também por peso que veio ao profeta Abacuque. É um real fardo o que ele vai experimentar ali naquela ocasião. E o texto nos diz, irmãos, que trata-se para este homem de um fardo que foi revelado, e a ideia é que ele teve uma visão, Deus o revelou essas coisas naquele momento para este homem chamado Abacuque. E o peso é porque o caráter daquilo que ele estava para fazer conhecido dentro do próprio Deus e a nós, como for escrito, era realmente algo muito sério, algo realmente muito, mas muito pesado. Não somente o caráter da própria profecia,
mas era pesado para este homem o ter de falar isto, o ter de agir como boca nesta ocasião, fazendo então conhecida esta verdade e declarando esta realidade a Deus sobre a condição do seu povo naqueles dias. Fazer isto para este homem, como um arauto de Deus, como boca de Deus, era algo pesado. Como alguém que estava agindo também como um representante do povo. Ele fala com Deus sobre o povo. E nós vamos ver que Deus responde, não falando diretamente a Abacuque, mas falando no plural a todo o povo a ajudar naquele momento. E era, irmãos, algo realmente muito, mas muito difícil para este homem. E este homem, então, ele tem de se abraçar com Deus, por causa daquilo que ele contemplava na nação. Os problemas eram tão grandes que ele precisava se abraçar ao Senhor, e é exatamente isto que significa o nome Abacuque, como alguns vão traduzir abraço ou aquele que abraça. Alguns vão dizer então, aquele que abraça as promessas de Deus. Mas provavelmente, irmãos, é aquele que se abraça como que travando uma luta em oração, em clamor a Deus, para que todo o problema e mal que estava acontecendo no meio do povo de Deus fosse resolvido. É aquele que abraça como se estivesse lutando com alguém, corpo a corpo, naquele momento. E a sua luta é travada, é disputada com o próprio Deus a quem ele se dirige. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, irmãos, pensando acerca desta ideia do peso que vem sobre este homem, trata-se, de fato, com certeza, tem de ser algo difícil para aqueles que recebem ou contemplam uma realidade como esta que foi revelada a este homem. Porque saber do caráter da sua mensagem e então essa mensagem ser conhecida aos homens através deste homem chamado profeta Abacuque é algo que é difícil, é um fardo. Como é o fardo colocado nas costas de todos os profetas de Deus. O ter de revelar a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus diante dos homens, anunciando, exortando, proclamando, pedindo em favor. É um fardo, irmãos, que é colocado nas costas de todos aqueles que são chamados para o ministério também. Que tem de, a partir da revelação de Deus, anunciar toda a vontade de Deus ao povo, independentemente de qual seja o teor, o caráter da mensagem. Apontando, então, problemas reais, exortando o povo, chamando ao arrependimento, orientando e conduzindo. Trata-se de um fardo que Deus coloca sobre as costas daqueles que são chamados para isso. E não tem homem que não foi levantado por Deus que não tenha sentido este peso naqueles dias no passado e que hoje são chamados por Deus para proclamar esta mensagem. Não tem como não temer e tremer, não tem como não ficar realmente perplexo. Não tem como não ficar admirado e cheio de temor no coração. Porque a mensagem do Senhor, irmãos, é uma mensagem necessária. E aqueles que são chamados a deixar de lado qualquer tipo de temor aos homens, para então abrir a sua boca e proclamar toda a verdade de Deus diante da Igreja de Cristo e diante do mundo, que é absolutamente contrária à vontade revelada do Senhor. Trata-se de um real fardo, mas o Senhor nos chama a proclamar esta verdade, como revelada aqui pelo profeta Abacuque. O texto, irmãos, no versículo 2, vai começar a nos falar acerca daquilo que o profeta Abacuque ele tem no seu coração. E aqui nos é aberto o seu coração na sua oração. Ele vai, irmãos, começar dizendo no versículo 2, até quando, Senhor?
Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Verso 3 vai dizer, por que me mostras? São duas perguntas. Até quando, Senhor? E por que me mostras estas coisas? E quando nós encontramos esta expressão dele, até quando, Senhor? É uma expressão comum na Escritura. Quando os homens estavam em situações difíceis, perplexos, admirados, algo difícil estavam experimentando, algo difícil eles estavam sentindo na sua própria pele. Como nós cantamos no Salmo 6 nesta manhã, ele vai perguntar no verso 3, até quando? Como nós cantamos no Salmo 13, antes da pregação da palavra, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 6, até quando, Senhor? Palavras que são ditas pelo povo do Senhor no Antigo Testamento, palavras que são ditas pelo povo do Senhor lá em Apocalipse, dizendo até quando, Senhor, estas coisas permanecerão acontecendo. Trata-se então de palavras dirigidas deste homem ao próprio Deus. O texto nos diz até quando o Senhor está em caixa alta, trata-se de Javé, o Deus pactual, ele se dirige a ele. E faz então esta pergunta, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Veja só, ele apresenta a sua angústia e ele nos ensina a quem ele se dirige neste seu momento de angústia aqui. E quando o texto nos diz, até quando, Senhor, clamarei eu, isso nos indica que este homem não começou a clamar aqui. Trata-se de um clamor que ele vem fazendo a Deus repetidamente. Ele vinha clamando a Deus. Até quando, Senhor? Até quando esta perversidade? Até quando os homens maus continuarão prevalecendo? Até quando estas coisas continuarão permanecendo? Até quando clamarei eu e o Senhor não me escuta? Mas ele nos revela o texto, ele persevera em oração. Ele persevera neste clamor ao Senhor. Porque aquilo que estava acontecendo era realmente algo muito triste. O que leva este homem, irmãos, a clamar a Deus desta forma é porque o pecado estava tão arraigado no meio do povo que ele não poderia agir diferente. Ficar indiferente à condição espiritual do povo de Deus é estranho a um verdadeiro crente. Ficar indiferente à realidade maligna em que a nação se encontra, ignorando a realidade dos pecados e problemas, é um problema para nós se nós agirmos com indiferença. Não tem como nós sermos um povo de Deus, que ama a Deus, que ama a justiça, que ama a sua palavra e permanecermos indiferentes. Ele não era indiferente ao problema. Ele não poderia agir com indiferença. Ele era um homem de Deus, irmãos. Por essa razão, ele vai clamar profundamente. E ele vai nos ensinar, irmãos, que é grandemente necessário clamar. Quando nós vemos uma sociedade como a nossa em que nós estamos vivendo, o que é que há aí, irmãos? Pecados os mais variados nós veremos. Pecados os mais variados. O que é que nós não podemos fazer? Nós não podemos cerrar os nossos lábios, fechando a nossa boca. Nós temos de clamar ao Senhor. E não é somente uma vez. Eu vou me prostrar hoje, vou orar, e então acabou. Está tudo resolvido. Eu já orei, fiz minha parte. Não existe isso. Assim como o próprio profeta Abacuque vinha fazendo continuamente, nós podemos falar isto diante do Senhor. E veja, não se trata de uma afronta, não. Trata-se de uma oração sincera. Trata-se de um coração que está sendo descortinado diante de Deus. Trata-se de um diálogo real. Trata-se de alguém que está fazendo conhecido a Deus a sua angústia,
Assim como nós precisamos, na nossa oração, sinceramente dizer a Ele, Senhor, até quando? Até quando permitirás que eu sofra tantos males? Até quando permitirás que o justo venha prevalecer contra o injusto, venha prevalecer contra o justo? Até quando, Senhor? É um clamor, um desejo de que o Senhor possa agir logo. Porque o que ele está sentindo, irmãos, é que o Senhor, ele não está dando ouvidos a ele. É a sensação dele. E não é estranho a nós, ou é? Quantas vezes nós clamamos e a sensação é que o Senhor não nos escuta. Clamamos há tanto tempo por problemas reais na nossa vida, na nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Oramos e oramos, não cessamos, mas parece que o Senhor não nos escuta. Mas a realidade, irmãos, é que é aparente apenas. O Senhor escuta o seu povo. Ele escuta o clamor do seu povo, isto é certo. Mas ele não é obrigado a agir. Nem é obrigado a agir no momento que a gente quer. Nunca foi. Deus não é obrigado a fazer a sua vontade, muito menos no momento que você espera que ele deve agir. Ele é um Deus que é soberano e um Deus que vai agir no tempo certo, sendo a sua vontade, se for vontade dele, que você seja liberto de determinado mal que você experimenta na vida. É interessante que algo desta natureza acontece. Nós vemos essa demora de Deus em responder à oração e o clamor de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Um homem que era amado por Cristo. O texto vai nos dizer que Cristo amava Lázaro. Mas ele não vai imediatamente atender o socorro e o pedido de Marta e Maria. Ele se demora, Lázaro morre. O que é isso? É Deus ignorando a oração? É Cristo ignorando o pedido? É Ele sendo indiferente e não se importando com os nossos problemas? Nunca. Nunca foi. Mas é alguém que vai agir no momento certo. Deus não se atrasa, Deus não se apressa. Ele faz toda a sua vontade de um modo perfeito, no tempo perfeito, para a glória do seu nome, para o bem do seu povo. Nós veremos aqui, irmãos, à medida que formos continuando as pregações em Abacuque, que Deus, ele vai responder às palavras do profeta Abacuque. E ele vai apresentar o que ele haverá de fazer com a nação, com aqueles que ferem a nação de Deus. Mas até então, este homem, ele está clamando. Até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele está acusando, ele está mostrando, olha Senhor, olha como está a situação do povo. Há muita violência, há muitos problemas. Quando o Senhor vai agir para salvar o teu povo? Nós não podemos pensar que Abacuque estava aqui pensando, eu quero que o Senhor venha com juízo para punir e queimar todo o teu povo. O desejo dele era certamente de que o povo de Deus se arrependesse e fosse salvo. Esta é uma essência em todo anúncio profético. Que o povo escute, reconheça a sua miséria, se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Até quando gritarei violência e não salvarás? Deve ser, inclusive, o desejo sincero e o pedido sincero a Deus, nós como igreja em particular, e dos ministros da palavra a Deus, clamando a Deus, Senhor, eu grito a violência, a males. Até quando, Senhor? Age, Senhor. Não salvarás, Senhor. Age em favor do povo, Senhor. Concede à igreja do Senhor mudança real, transforma o coração dos homens, resgata-os da condição miserável em que se encontram. Este deve ser a nossa oração, esta deve ser a nossa pregação, chamando realmente os homens que estão perdidos
fora da igreja e dentro da igreja, em seus próprios pecados, há uma mudança real de coração, há um abandono do pecado e há um viver para Deus segundo a sua vontade. Ele clama, ele não consegue guardar isso para ele. E ele não pode, irmãos, guardar isto para ele. O coração precisa ser descortinado diante do Senhor. Precisamos abrir o nosso coração a Deus, suplicando assim. Ah, irmãos, esse desejo, mas mesclado na vida deste homem ainda com muita falta de compreensão de por que Deus faz o que faz. É um misto de certa confiança pouca. Ele será conduzido à confiança exuberante no final de Abacuque. Mas inicialmente são dúvidas sinceras de alguém que também está sem conseguir entender porque Deus não age punindo o pecado. É assim que nós caminhamos também. Porque Deus ainda não fez com que os homens que fazem tanto mal contra a sua igreja, por que Deus não faz com que os homens que abusam de crianças, por que o Senhor não faz com que os homens e mulheres e leis que aprovam o aborto, por que o Senhor não faz com que essas pessoas que praticam, promovem, anunciam e proclamam a perversidade e a maldade, por que o Senhor não os pune? Por que o Senhor está se demorando em fazer isto na nossa sociedade e no mundo? Irmãos, há perguntas que nós não vamos conseguir responder. Por que razão o Senhor faz o que faz? Porque Ele permite que eu passe pelo que estou passando. Perguntas que talvez não encontremos uma resposta tão clara, precisa, específica, acerca do seu caso em particular. Mas são perguntas que nós fazemos frequentemente. E vamos continuar, talvez, muitas vezes, fazendo estas mesmas perguntas que vão revelar ainda muito da nossa falta de uma plena confiança nos atos de Deus e na condução dele, do mundo e de tudo que no mundo há. Porque Abacuque vai confiar no Senhor plenamente mais tarde, mas enquanto aqui, ele deveria ir ainda que questione tais coisas, que não são questionamentos necessariamente pecaminosos, mas ainda o seu coração está angustiado, precisa confiar no seu Deus. Ele precisa entender, como nós, irmãos, precisamos entender que Deus, Ele está governando o mundo e tudo que no mundo há. E que ainda que todo tipo de bagunça aconteça, é um Deus que governa soberanamente. E não há nada que escape das suas poderosas mãos. Mas ele não poderia calar os seus lábios. Eu repito, ele tem de falar sobre a condição do povo. Ele vai até questionar, na segunda pergunta dele, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que? É como se ele estivesse dizendo assim, irmãos. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Me fazes conhecer e contemplar tais coisas, se você não age. Por que o Senhor me faz contemplar tais coisas, se o Senhor não está agindo para mudar esta situação? Do que adianta me fazer ver tanta desgraça? Do que adianta abrir os meus olhos para contemplar tanto pecado, se eu sou impotente para resolver tal coisa? Isso só pode vir das tuas mãos para resolver tudo de uma vez. Veja, é um misto de oração, confiança, desconfiança. É isso que se passa no coração deste homem aqui, ainda na sua vida. Ele vai dizer, olha, Senhor, porque o Senhor não está agindo, porque o Senhor não está punindo o malfeitor. Olha os frutos. Aí ele vai dizer, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas
e o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele vai relacionar uma série de pecados e iniquidades, irmãos. Várias. Eu vou repetir, isso é no meio do povo de Deus. E quando você olha para isso, você pensa assim, será que isso tem acontecido hoje, irmãos? Abacuque ele surge como se fosse uma voz, declarando hoje, a mesma voz naqueles dias, a nós hoje, o que tem acontecido hoje. Parece que ele está olhando para a condição da nossa nação hoje. Parece que ele está olhando para a condição da igreja de Cristo hoje, tantas espalhadas pelo mundo. O que é que há, irmãos? O que acontecia também naqueles dias. Ele vai dizer violência, ele repete isso aqui. Não é a primeira vez, ele já falou anteriormente. Ele grita o quê? Violência. Ele diz destruição e violência. Nós lemos no texto de Jeremias, ele vai falar a violência sob o governo, então, de Jeoaquim. Há muita violência na nossa nação, não há? Pessoas com um coração totalmente perverso, prontos para destruir, prontos para tirar a vida, prontos para fazer tudo o que é de mais perverso contra o homem. E se aquele que está sob o seu alvo for um justo, contra ele, o justo, ele se voltará. Há muita violência, irmãos. Você vê as pessoas andando amedrontadas por aí. Você vê tanta morte, assassinato. Jovens entrando em escolas, assassinando a vários. Quanta desgraça tem acontecido. Violência há em nossos dias. Provavelmente Abacuque gritaria também violência hoje. Destruição hoje. Mas não somente isto. Ele vai dizer, isto está diante dele. Mas ele vai dizer, há contendas. Contendas com quem? É o crente com o ímpio? Não, irmãos. Contendas no meio da igreja. No meio do povo de Deus. Irmão da nação de Judá, brigando conflitos reais dentro da própria nação. Há contendas. Ele vai dizer, há litígio. Há alguns levando o outro para o tribunal, para então tentar fazer com que o outro pudesse ser então condenado. Irmão levando irmão, dentro da nação. Ele ainda vai dizer que, por esta causa, também, a lei, ela se afrouxa. Porque o Senhor não está agindo, punindo o malfeitor. Olha o que tem acontecido. A lei, ela não está sendo aplicada. Você pode pensar, a lei para a condução das nações, que é derivada da Torá, a lei do Senhor, mas a lei de Deus aqui, a palavra do Senhor, está sendo distorcida e não está sendo aplicada devidamente no nosso contexto. É diferente do que temos experimentado hoje, irmãos. A lei de Deus não é aplicada em vários contextos. Fora da igreja, dentro da igreja. A lei, ela é afrouxada. Não há mais aplicação da verdade de Deus. Contra o pecado dos homens. Os homens são deixados ao seu próprio prazer. Os homens são deixados a viver segundo seus próprios interesses. Os homens acabam sendo entregues à sua própria vontade, fazem somente a sua vontade. E aqueles que deveriam, então, conduzir a aplicação da lei, os superiores, eles não fazem. Isso estava acontecendo lá, isso acontece também nos nossos dias. E ele ainda vai dizer, e a justiça nunca se manifesta. Nunca a justiça, ela se manifesta. Os homens não aplicam a justiça realmente contra o malfeitor. Pensa na nossa nação. Quando é que a justiça de fato é cumprida? Ladrão tem.
sua roubalheira e mentira grandemente escancarada. Mas cadê a punição? Impunidade. Ficamos irados com isso, grandemente indignados com isso. Mas não somente isto. Ele vai dizer ainda, porque o perverso cerca o justo. O ímpio, ele vai cercar o justo. O ímpio, ele é alguém que vai estar tirando, naqueles dias e nos nossos, vantagens sobre o justo. E mais, ele ainda vai dizer, a justiça é torcida. Os ímpios, eles subornam. Os ímpios fazem exatamente o que querem e eles têm vantagem nisso. É um retrato muito claro da nossa nação em nossos dias hoje. E você pode ter certeza, é um retrato também muito claro da Igreja de Cristo em muitos lugares hoje. É isso que tem acontecido. Não é diferente, irmãos, então. E essa condição estava deixando o profeta grandemente perplexo, assombrado com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Irmãos, como falei anteriormente, não tem como a Igreja do Senhor Jesus Cristo permanecer indiferente à condição da Igreja e do mundo. Somente alguém que não conhece a Deus e que não teme a Deus, que não tem uma percepção de tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor e no meio da igreja. Meus irmãos, há muito pecado, irmãos. Há pecado no seio da igreja. Há pecado em nós. Há falhas em nós. Há corrupção em nós. Há problemas reais em nós. E isso, irmãos, é algo que traz implicações várias. E o Senhor, Ele vai começar, como no caso do profeta, de tratar e punir com justiça, começando da igreja. Por causa dos pecados da igreja. Por causa dos nossos pecados. Deus não pode deixar, e Ele não é indiferente. Nós veremos, Ele agirá se voltando contra todo tipo de corrupção, contra tudo aquilo que é contrário à sua própria vontade. Porque o Senhor não estava agindo ainda naquele momento. É como se o Senhor, irmãos, estivesse deixando a sua igreja entregue aos seus próprios desejos. E nós sabemos, irmãos, o que é que acontece quando o Senhor entrega o seu povo aos seus próprios desejos e interesses. Quando o Senhor entrega o homem aos seus próprios desejos e interesses, o apóstolo Paulo nos fala acerca disto. Se você olhar Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o que acontece quando os homens são deixados, largados, como se o Senhor não estivesse agindo. E o Senhor os entrega. E veja o que eles experimentam. Veja o que acontece. Eu vou ler a partir do verso 24. Diz assim, capítulo 1. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja, o homem, quando é deixado sem a intervenção de Deus e a sua própria vontade, o homem ele vai se envolver com os pecados mais terríveis neste mundo. Mas como mencionei, irmãos, o Senhor Deus, ele não está com os olhos fechados. O Senhor Deus não está com os olhos fechados contemplando o mal.
O Senhor é aquele que agirá para punir o mal. Irmãos, quando o Senhor ele age para punir o mal, ele precisa realmente expurgar o mal. Ele precisa realmente tratar o pecado. Ele precisa realmente nos tratar. Ele precisa tratar cada um de nós em particular. Ele precisa, irmãos, fazer com que nós possamos ser transformados através da sua mão poderosa, disciplinadora, mas graciosa, para que tudo aquilo que é estranho à sua vontade seja retirado. Idolatria, imoralidade, descontentamento, murmuração, são inúmeros os pecados que nós cometemos, que o Senhor nunca se agradará. E Ele tem de agir. E porque Ele age, irmãos, para o bem do seu povo. Para o bem do seu povo, mas sem deixar de inocentar o culpado. Ele vai agir contra o culpado. E Ele começa pela igreja. Assim como Ele vai cair, irmãos, com justiça para punir todo o pecado feito por todos os homens maus que fazem todo tipo de injustiça contra aqueles que são justos. É o que nós temos contemplado, é o que nós temos experimentado, nós que somos igreja do Senhor. Você deve estar certo, irmãos. O Senhor, Ele vai punir aqueles que têm feito o mal. Porque a sua santidade, irmãos, nunca permitirá que Ele haja com injustiça. Ele tem de ser justo. Ele vai punir o malfeitor. Mas o que é que cabe a nós? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos, irmãos, rogar a Deus. Nós devemos orar a Deus, clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor para que Ele faça justiça, sim, com certeza. Para que Ele puna o malfeitor, sim, com certeza. Mas clamando também a Deus que Ele nos livre do pecado. Clamando a Deus que Ele nos trate dos nossos pecados. Clamando ao Senhor que Ele nos purifique, vivificando a sua igreja. É disso que nós precisamos. Todos nós precisamos de uma mudança real no nosso próprio coração, que ainda é tão cheio de corrupção. Tão corrupto é ainda o nosso coração. Nós precisamos do Senhor, que Ele opere em nós, que Ele opere na sua própria igreja. Esta, irmãos, é uma mensagem do profeta Abacuque. Ele vai falar sobre a condição do povo do Senhor e espera que o Senhor possa agir para salvar o seu povo. Que o Senhor, irmãos, Ele possa ter misericórdia de nós, que Ele possa agir salvando nós, cada um de nós, dos nossos próprios pecados, da corrupção que há em nosso meio. E que Ele possa ser gracioso também com você que não conhece a Cristo. Você deve saber, você que não conhece a Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não correr para Cristo, verdadeiramente arrependido, você pode estar certo de que Deus vai vir com juízo sobre você. Corra para Cristo, arrependido. Creia no Senhor Jesus Cristo, o único que vai poder livrar você do juízo de Deus que está para vir sobre toda a carne. O Senhor não deixará o culpado ser inocentado, a não ser que seja inocentado em Cristo. Mas fora de Cristo, o que haverá de cair é juízo, porque o Senhor é justo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, de nós. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja. De nós, Senhor, que pecamos contra ti. Que fazemos o que é
contrária à tua vontade. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia perdoando, ó Deus, as nossas iniquidades, perdoando-nos, ó Deus, os nossos pecados, dando-nos, ó Senhor, a graça de vivermos para o Senhor, de vivermos piedosamente, Senhor, no teu temor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos santos. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a tua vontade, a andarmos de um modo digno do teu evangelho, de um modo digno da nossa vocação. Ó Deus, continua falando conosco através da tua palavra, exortando-nos, Senhor, revelando a tua vontade para nós, a fim de que caminhemos segundo ela. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.